Fala galera, beleza? Aqui é Alexandre Miranda, professor de língua portuguesa. Sejam muito bem-vindos ao canal Grammatics para mais uma aula. Hoje, dando sequência a figuras de linguagem. Nós já vimos as figuras de palavras, que está dentro desse assunto, tá bom? E hoje veremos as figuras de pensamento. Antes de começar a aula, gente, eu peço para que vocês façam a inscrição no canal. Peço também para que vocês deixem aquele like, muito importante, e que ativem as notificações, como está aparecendo aí para vocês. Tranquilo? Isso aí é importantíssimo para nós. Então vamos lá. Vamos só recuperar aqui um pouquinho o conceito de figuras de linguagem. O que é figura de linguagem? São recursos expressivos que consistem no uso de palavras de sentido figurado. Eu já falei sobre isso na última aula. Se você perdeu a última aula, dá uma olhadinha lá, tá? Eu falo um pouquinho mais, né, na apresentação da aula. E você pode pegar esse conteúdo, mas são figuras, são recursos expressivos que são usados principalmente na literatura ou para chamar a atenção do leitor. Alguns jornais fazem isso muito bem. Bom, vamos lá. Figuras de pensamento. Nós vimos as figuras palavras, tá? Agora nós veremos as figuras de pensamento. Quais são as figuras de pensamento? Hipérbole, eufemismo, ironia, personificação e antítese. Além dessas, nós temos outras. Quais são? Paradoxo, gradação e apóstrofe. Essas são as figuras de pensamento, beleza? Exagero, expressões que são utilizadas para suavizar, incoerências, no caso do paradoxo, tá? Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí hoje, tranquilo? Vamos lá, gente. Primeira de todas é a hipérbole. Se você já estudou figuras de linguagem, provavelmente você conhece bem essa aí. A hipérbole é o exagero. É o uso intencional de expressões exageradas, tá? E aí, com exagero, qual é a intenção do autor, do emissor? A intenção do emissor é chamar a atenção do receptor. Ele quer chamar a sua atenção e aí ele exagera, bota uma coisa assim bem fora do comum. Essa é a hipérbole. Olha o exemplo que eu botei aí. Luísa encontrou um oceano de petróleo. Olha, você pode encontrar muito petróleo, mas encontrar um oceano é coisa demais. Não tem como você encontrar um oceano de petróleo. Não tem tanto petróleo assim no mundo. Ou seja, isso aí é um exagero. Há outros exemplos. Por exemplo, eu já derramei um rio de lágrimas. É uma música. Um rio de lágrimas? Pô, se você derramasse um rio de lágrimas, você morreria, né? Secaria completamente. Não tem como. É um exagero, obviamente. Então, a hipérbole consiste nisso aí, em exagerar de propósito para chamar a atenção. Então, Luísa encontrou um oceano de petróleo. Ela não encontrou propriamente um oceano de petróleo. Quero dizer que ela encontrou muito petróleo, mas não constitui um oceano. Beleza? Então, a hipérbole é isso aí. Um outro exemplo que a gente utiliza muito é: estou te esperando há 20 horas, há 1000 horas. Evidentemente, essa espera provavelmente não é de 20 horas e tampouco de 1000 horas. Mas a gente está querendo dizer que está esperando há muito tempo. Beleza? Então, a hipérbole é utilizada nesses casos aí, pessoal. Vamos lá. Eufemismo. O que é o eufemismo? Eufemismo é a figura de linguagem utilizada para suavizar uma mensagem de conteúdo negativo. Por que de conteúdo negativo? Porque qual seria a intenção de suavizar uma mensagem de conteúdo positivo? Se eu quero falar, por exemplo, você foi aprovado no concurso. Qual é a intenção de suavizar isso aí? Não, eu quero vai transmitir essa mensagem da maneira mais direta possível. Não quero suavizar nada, quero mandar a real. Então, a gente tem que suavizar o que for negativo, o que pode machucar a pessoa, pode magoá-la. A gente tenta suavizar, dar a notícia de um outro jeito para que não seja tão traumático, né? Então vamos lá. Exemplo, Barbiroto. Isso aí é uma referência clara ao Chaves, tá? Barbiroto. Barbiroto passou desta para melhor. O que a gente quer dizer com isso? Ele morreu. Então, passou desta para melhor significa que ele morreu. Ou então, Barbiroto foi chamado ao encontro do pai. Ou seja, morreu também. Barbiroto subiu no telhado. Morreu, enfim.
há diversas formas da gente falar que a pessoa morreu sem utilizar o verbo morrer. Então, passou desta para melhor é uma das possibilidades. Então, eu estou suavizando uma informação que é negativa, que é sobre a morte de uma pessoa. Tranquilo? Vamos lá. Ironia. O que é ironia? Muita gente é irônica, né? Muita gente gosta de ser irônico. Então, a ironia é o contrário do que queremos dizer de verdade. Um exemplo. Quem foi o esperto que colocou vinagre no café? A pessoa coloca vinagre no café? Não, coloca açúcar, adoçante, leite. Agora, vinagre não é muito comum colocar vinagre no café. Não sei se alguém, né, algum de vocês aí coloca, mas eu particularmente nunca tomei café com vinagre, então acho bastante incomum. Aí no exemplo, quando a pessoa coloca quem foi o esperto que colocou vinagre no café, ela não está querendo dizer esperto. E foi o burro que colocou vinagre no café. Então essa é a ironia, tá? Pô, quem foi inteligente que colocou vinagre no café? Ou seja, você não quer dizer que a pessoa é inteligente, quer chamá-la de burra. Só que, para ser irônico, está utilizando aí o antônimo da palavra, né? Então, quem foi o esperto que colocou vinagre no café? Você não quer dizer isso. Você quer dizer quem foi o burro que colocou vinagre no café, porque não se coloca vinagre no café. Pelo menos até onde eu sei, tá? Então, vinagre no café é meio esquisito. Então, esse esperto aí não é exatamente o que a pessoa queria colocar. Vamos lá, gente. Personificação. A personificação também pode ser chamada de prosopopeia, tá? Pode aparecer esse nome aí para vocês em alguma avaliação. É a mesma coisa, tá? É a atribuição de características tipicamente humanas a coisas e seres irracionais. Paredes, jardins, sol, lua. Exemplo. O sol está sorrindo para nós. Vamos à praia. Sol sorri? O sol pode ser muito bonito, você pode gostar muito do sol, mas ele não sorri. Exceto aqueles símbolos lá da internet, enfim, que aí o sol pode estar com um sorrisinho, mas o sol propriamente não sorri. Essa é uma característica propriamente humana, tipicamente humana. Então eu estou atribuindo uma característica humana ao sol. Essa é a personificação. As paredes nos observam atentamente. As paredes não observam ninguém, não tem como, né? Seres inanimados. Ou seja, estou atribuindo características tipicamente humanas a seres inanimados, a seres irracionais. Tranquilo, gente? Então, é a atribuição de características tipicamente humanas a coisas e seres irracionais. Por exemplo, o Sol. Vamos lá, seguindo. Antítese. Quando você pensar em antítese, lembra de antônimo. Talvez seja útil para você essa associação, tá? Antítese, antônimo. É a oposição entre termos de sentidos contrários. Por exemplo, o bem sempre vencerá o mal. Aí vale uma observação, tá? Mal com L é o oposto de bem. Mal com U é o oposto de bom. Fica aí o registro, tá bom? Então, o bem sempre vencerá o mal. Repara aí que bem é antônimo de mal. Então, a antítese é a oposição desses termos aí. Bem e mal, gordo e magro. Tranquilo? Forte e fraco. Tudo isso aí constitui uma antítese. É a oposição entre termos numa mesma oração. Tranquilo, gente? Vamos lá. Paradoxo. O paradoxo é um tipo de antítese. Tá? É uma forma de antítese. Então também marca uma oposição. Só que, diferentemente da antítese, o paradoxo marca uma oposição entre ideias, não simplesmente entre termos. O paradoxo, a gente poderia colocar da seguinte forma: ele é uma incoerência, tá? Paradoxo é uma afirmação incoerente. Por exemplo, estou cego e vejo. Arranco os olhos e vejo. Carlos Drummond de Andrade. Como é que você está cego e vê ao mesmo tempo? Isso é incoerente. Arranco os olhos e vejo. Se você arrancar os seus olhos, você não conseguirá ver. Aí está o paradoxo, é uma oposição entre as ideias. Não é possível estar cego e ver ao mesmo tempo. Provavelmente você já escutou alguém falar, isso é paradoxal.
Porque, por exemplo, a pessoa ela prega uma coisa e faz outra. É um tipo de paradoxo, ou seja, uma incoerência. A incoerência é o paradoxo, é paradoxal. Então, estou cego e vejo é paradoxal, porque não é compatível. Tá? Arranco os olhos e vejo, tampouco é compatível, porque se você arranca os olhos, você está cego. Tranquilo, gente? Moleza, né? Fácil de identificar o paradoxo. Gradação. A gradação é a exposição de ideias que progridem de maneira crescente ou decrescente. Pode ser para cima ou para baixo, aumentar ou diminuir. Então, no exemplo que eu coloquei, gostei, apaixonei-me, amei. Ou seja, começou com gostar, depois a pessoa se apaixonou e depois ela amou. O sentimento foi crescendo. Poderia ser também da seguinte forma: me deixou com raiva, aí depois eu fiquei mais tranquilo e agora estou de boa. Então foi diminuindo, foi deixando a pessoa mais tranquila. Um outro exemplo, tá bom? Então essa aí é a gradação. É a exposição de ideias que vão progredir de maneira crescente ou decrescente. Bem fácil de identificar também. Muito presente na literatura, tá bom? Apóstrofe. Apóstrofe é uma invocação de algo personificado ou de alguém. Sintaticamente equivale ao vocativo. O vocativo é o seguinte, ó: parabéns, vírgula, fulano. Esse fulano aí é o vocativo, a pessoa com quem você está falando, a pessoa a quem você se dirige. Tranquilo? Isso aparece muito, gente, em orações, em preces. Por exemplo, a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, estás no céu. Esse Pai Nosso aí constitui uma apóstrofe, é uma invocação. Você está invocando o Pai que está no céu. Beleza? Há outros exemplos. Senhor, escutai a nossa prece. Também um exemplo de apóstrofe, tá bom? Bem tranquilo também de identificar. Há outros exemplos bem comuns. Ó céus. Né? Geralmente a apóstrofe ela interrompe o discurso, né? Um diálogo para fazer essa invocação. Tranquilo, gente? Foi? Bom, e é isso aí. Nossa aula de hoje está terminando. Eu espero que vocês tenham compreendido bem as figuras de pensamento. Não é difícil, bem tranquilo de identificá-las, tá? Bem fácil de acertar também, se cair na avaliação de vocês. E peço mais uma vez para que vocês se inscrevam no canal, deixem o like, que é muito importante, e ativem as notificações. Na quinta-feira que vem, às 18 horas, tem mais vídeo aqui no Grammatix. Sempre às quintas, às 18 horas. Não se esqueçam, compartilhem este vídeo se vocês gostaram, isso para nós é muito importante, e convidem seus amigos para conhecer o canal. Um abraço, gente. Tchau, tchau.